Olá pessoal, estamos começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Tá pegando, viu? Isso vai continuar, vai dar certo. A gente vai falando bastante, vai pegando na cabeça da galera, uma hora funciona. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas a gente precisa fazer alguns adendos, alguns lembretes, né, João? O João faz eu lembrar, porque senão eu esqueço de tudo. A gente está aqui no Mentoráveis, falando desse podcast incrível, que você começa a nos acompanhar agora toda semana, né? A gente não está falhando, então não falha conosco também. Então vai lá, ativa o sininho ali do nosso YouTube, começa a seguir a gente nas nossas redes sociais, divulga e compartilha com os amigos aí, porque é muito bacana. Toda semana tem um personagem especial, um convidado mais especial para trazer aqui toda semana aquela dica, aquela mentoria para quem quer empreender, para quem já empreende, mas se acha que está um pouco parado, ou para quem é fera nos negócios e também quer acompanhar as outras carinhas de sucesso do mercado. O Mentoráveis é um pouco disso. A gente está lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify e todas as outras plataformas de podcast. O nosso papo de hoje, nosso podcast de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Ela é uma jornalista que transformou sua carreira e assumiu um papel influente na indústria da mídia digital brasileira. Começou como repórter na TV Golfinho, em Fernando de Noronha, e passou pelas redações das afiliadas da TV Band e Record em Pernambuco e Paraíba. Já dá para saber mais ou menos de onde ela está vindo. Atualmente ela é CEO do Portal IG e também responsável pela operação digital de parceiros como O Dia e Meia Hora no Rio de Janeiro. É especialista em branding, performance e tecnologia em mídia de conteúdo, além de ter vasta experiência em vendas e desenvolvimento de negócios. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu fiquei me achando com esse resumo da carreira. Até gaguejei, porque é tanta coisa aqui, né? Um currículo desse aí, eu até são muitos causos. Fiquei com um pouquinho de inveja, quase. Não, são muitos causos. São muitos erros e acertos, mas estou bem feliz. Obrigada pelo convite. Realmente é uma mulher interessante, né? Já começa por aqui. A Júlia que vai ser mamãe, eu nem perguntei, mas você já sabe se é menino? É um menino, Vicente. Já vai nascer sabendo tudo de mídia. Mídia e conteúdo, já tá sabendo tudo. Já vai nascer no futuro. Eu passo o dia falando, né? Eu trabalho com comunicação, então eu passo o dia falando, ele já deve estar ali no subconsciente trabalhando. E aí, quando sai, ainda entra em mais uma para falar um pouquinho mais sobre isso. É as roubadas que a vida nos coloca. Tomara que ele tenha orgulho da mamãe, né? Não tenho dúvida. Mamãe e papai vai ser um sucesso aí. Parabéns para vocês. Obrigado, Júlia, por aceitar nosso convite, por estar aqui batendo um papo com a gente. Acho que esse nosso tema de hoje tem tudo a ver com a coisa do empreendedorismo. O digital e as mídias estão aí para ajudar o empreendedor a escalar, a evoluir, a ver se ele está fazendo certo, aonde que ele está errando, por que ele está tão parado, né? Mas antes de chegar no IG, antes de chegar aqui nesse estágio atual, tem a Júlia lá de antes, lá de trás, lá de Pernambuco, né? Conta um pouquinho pra gente sobre aí, como é que foi essa escalada, como é que foi essa trajetória, o que te trouxe para cá. O que me trouxe para São Paulo, acho que foi inquietação. Se eu paro e olho para trás, contando minha história, assim, né, tudo que eu alcancei em Pernambuco, eu hoje, com a maturidade que eu tenho, eu me questionaria. Caramba, Júlia, você foi muito corajosa, não foi? Porque era minha rede de apoio, né? Eu sou muito privilegiada. A minha família sempre abraçou muito minhas ideias. Eu nunca tive um jornalista na família. E meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. E aí, quando eu estava sem saber ali o que fazer, eu fiz um teste vocacional. Assim, você é muito comunicativa. Então, calma, quais são as profissões, né, que vão abrir os leques né, com esse skill que eu tenho? E aí, foi nesse teste vocacional que eu decidi fazer jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu não imaginava que eu ia fazer uma carreira em televisão, porque televisão tem um pouquinho de vaidade. Isso foi quando? A época, mais ou menos? Isso foi 2004. 2004.
É tipo a Maísa, né? Começou jovem. Não, eu entrei na faculdade cedo. Eu entrei porque eu tive uma base bem legal. E eu sou muito privilegiada também por isso. Assim, meus pais... Sim. Foi muito no sufoco, né? Porque a história, né, da minha família... eu honro muito os meus avós nesse sentido, né? Eu até estava comentando aqui antes que meu avô veio desbravar São Paulo lá atrás. E ele sempre disse, né? Minha filha, São Paulo é um boi bravo, né? Agarre no rabo do boi. Se você decidiu ir, vá, mas vá com foco, sabe? Vá com força, vá com determinação. Porque ele veio, né, na década de 50... puxando ali a carroça, entre aspas, né? Tava ali com 2 pares de terno, uma calça e uma carta de recomendação para fazer a vida dele aos 18 anos. Então, era uma outra realidade, né? Então, assim, eu fui parar no jornalismo muito... Eu não diria ao acaso, porque eu sempre fui comunicativa. Eu sempre gostei, eu sempre fui falante, eu sempre tomei bronca na escola porque eu conversava demais. Daí, eu sempre gostei de escrever, né? E aí, cheguei no jornalismo e as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu estudei na Faculdade Federal, então na primeira oportunidade, né, primeira greve que teve, eu já cheguei lá no trabalho da minha mãe e fiz, posso eu ficar ali com o pessoal da assessoria de imprensa só observando, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu trabalhei com produção de cinema, passei num concurso lá atrás, que era do CUCA, né? Do Circuito Universitário de Cultura e Arte. Então eu sempre tentei conciliar com coisas que me davam prazer, né? E que remetiam ao trabalho, a experiência, né, de vivência. Porque eu já estudava numa faculdade que era hiperteórica, né? E aí... Mas já tinha uma área específica dentro do jornalismo que gostava? Falou que gostava de escrever, mas gostava de escrever histórias, gostava de escrever sobre esporte, gostava de escrever sobre os causos da cidade? Eu gostava de canalizar a minha energia de alguma forma. Então, eram causos. E eu sempre gostei de escrever, assim, a redação do Enem. Sim. A redação do Enem eu gostava de fazer, assim, era a parte que eu me divertia da escola, não era educação física, entendeu? Era, tipo, as aulas de português. Então, eu acabei indo, assim, meio fui indo. E aí, as coisas foram acontecendo, de um estágio fui indo pro outro, no final das contas, no meio da faculdade, eu recebi um convite para um estágio voluntário na TV universitária. E aí, estava tendo algumas mudanças em Noronha, eu tive que antecipar a faculdade, porque como eu já estava ali, né, com a vivência de repórter, não, ainda estagiária, eu fui para Noronha. Então, lá me chamavam de repórter da Xuxa. Porque eu tinha a voz bem fininha, morei lá alguns meses. É um lugar que eu não conheço, mas eu adoraria conhecer, deve ser... uma delícia. Todo mundo que fala é maravilhoso, deve ser lindo mesmo. Noronha tem 2 estágios, né? Que a gente brinca. Quando você chega é Euforonha. Depois de um tempo é Neuronha. Então eu nunca mais voltei lá. Adoro, gostaria de voltar. Né? Na minha lua de mel, as pessoas, vamos pra Noronha. Eu disse, poxa, mas Noronha, eu já morei lá. Vai que entra um swell. Né? E a ilha fica desabastecida. Enfim, mas aí acelerando, fiquei um tempo em Noronha já como profissional. Aí fui pra Paraíba como repórter. Fui repórter policial, né? Toda essa vivência que, assim, me fez olhar o mundo de uma forma muito respeitosa e diferente. Olhar o outro de uma forma muito respeitosa e diferente, né? E eu acho que isso eu trago para tudo. Para minha gestão, né? Para minha gestão hoje, não só no IG, mas para as minhas pequenas gestões na vida, né? Esse olhar para o outro, isso para mim é muito importante. Que eu acho que por ser mulher já é mais aguçado, tá? Sim. Não é querendo puxar a sardinha, né? Mas eu acho que isso, pra mim, foi eu não me arrependo nunca de ter feito jornalismo, até porque me traz propósito, né? E não me arrependo do coração aberto que eu tive, assim, Porque o que acontece? O jornalismo, chega uma hora que você caleja um pouquinho, sabe? Dizem, repórter de TV dura 5 anos, ninguém aguenta. É muito pesado, realmente. Principalmente você trabalhar em afiliada, cidades violentas, né? Recife era muito violento. Então... Se faz o policial, como você falou, deve ver muita barbaridade, né? Ver. E se você perceber que seu coração tá endurecendo, acenda o sinal intermitente de alerta. Porque isso é perigoso para você enquanto ser humano, sabe? Então, ainda assim, me incomodava demais. E como eu gostava de escrever sobre coisas que eu só colocava para fora, a área de entretenimento me chamava ali, né? A área de comportamento me chamava, muito mais do que a polícia. Eu sabia que eu tinha que passar por polícia, né? Mas eu tava com outro foco.
que era entretenimento. E aí, entre passagens pela afiliada Band da Paraíba e depois Pernambuco, na afiliada Band Record, que teve mudança de bandeira ali, aí eu virei apresentadora de TV. E foi aí que talvez tenha sido a maior virada de chave. Por quê? Porque eu apresentava um programa de entretenimento, que era de segunda a sexta. Eu era a pessoa da emissora, na produtora, respondendo para a área comercial. Então, toda segunda-feira eu tinha uma reunião de alinhamento com a área comercial. E aí eu, com a cabeça de jornalista, que já ouvia as críticas ali, né, de todo, vocês sabem, né, do imparcial, parcial, idiosincrasias, e, né, você é um conflito, né? Toda semana tá pra um lado, né? Cada semana é um lado diferente, cada semana todo mundo se julga. Que é não entender as limitações e potencialidades do outro lado, né? A redação não entendia as limitações e potencialidades, né, da área comercial e vice-versa. E eu disse, poxa, se eu conseguir preencher esse gap, talvez eu cresça. E como eu não tinha essa vaidade, né? Eu só fui indo pra televisão, disse, vou estudar. Isso é muito legal que tu falou, porque televisão normalmente é um meio de vaidade, né? Porque você está exposto. A exposição, queira ou não queira, né? Acaba te alavancando outras situações que muitas das pessoas se perdem um pouco pelo caminho, né? E ter esse pé no chão, de segurar a vaidade, poder olhar para o negócio como negócio, já começamos por aí a empreender. É verdade. É verdade. Então, assim, quando eu tomei essa decisão, né, que eu vou estudar, eu fui fazer um MBA em Marketing e Vendas, né? Então, já me deu noção de administração, já comecei a olhar um monte de coisa de formas diferentes, sabe? Poxa, tem um caminho legal aí para percorrer, sim. Por quê? Isso era 2013 para 2014, quando eu comecei a estudar, 2014 para 2015, e o digital estava despontando. As redes sociais estavam permitindo uma interação que a televisão não permitia. Sim. Né? Antigamente fazia sorteio nos programas de entretenimento pelo telefone, né? Era muito... A interação era muito essa, era um negócio muito da rádio, né? Que tinha ido pra... Pedia música no telefone, ligar a fichinha. Exatamente, principalmente nesses programas de afiliadas, enfim. Né? E era onde você conseguia mensurar a efetividade de uma ação comercial. Com o digital, não. E uma coisa que me incomodava em televisão era isso. Tanto que eu lembro que no meu TCC, na faculdade, meu orientador se chamava Alfredo Viseu. Eu disse assim, eu quero fazer um estudo, eu quero fazer uma monografia. Primeiro, todo mundo fugiu de monografia, né? Eu quero que tenha independência para fazer o que eu quero. Eu queria fazer um estudo de recepção para entender o papel estratégico que as matérias de comunidade, aquela matéria de buraco, né, tinha na vida das pessoas. Ele fez, Júlia, você é louca, porque não tem condições, não existe braço, as emissoras de TV não têm braço para fazer estudo de recepção. Aí eu inverti. Aí eu fiz assim, eu olhei para o corporativo, eu quero saber quais são os impactos, o papel estratégico que essas matérias de comunidade têm na redação. Aí facilita a logística, né? Tem N coisas, né? Que são estratégicas. Primeiro, identificação, porque comunicação é identificação, né? Então, eu trago isso para mim pro resto da vida. Né? Quando eu assumi o IG agora, e que a redação passa a responder para mim, isso é comunicação na veia, entendeu? Tipo, o que é que a gente vai comunicar que gere identificação, né? Que as pessoas se sintam representadas, que as pessoas se sintam servidas também, né? Qual é o nosso propósito? Né? E se você também tem um propósito, que o meu, pelo menos, é trazer o jornalismo de volta para um território de referência que ele nunca deveria ter saído, isso é meu propósito, eu acho que metade da sua estratégia de branding já está desenhada, né? Então, voltando, que eu falo muito, como jornalista. Mas dentro desse propósito de trazer... tipo, desculpa, gente, é que eu não me acostumo com o clima de São Paulo, não. E isso é legal de falar, assim, porque, vamos lá, a gente falou até um pouquinho atrás aqui, o jornalismo, ele tá com uma aura, tá com alguma coisa aqui ultimamente aí, daquela coisa, tem lado, não tem lado, tal, tipo, trazer essa credibilidade, acho que essa é uma palavra boa, né? Que o jornalismo sempre teve, novamente, para o jornalismo, como propósito, é algo bastante forte. É muito forte, mas eu diria que a gente precisa dar um passinho atrás, tá? As redes sociais, que foi uma das coisas que me fez brilhar o olho para fazer uma transição de carreira, né? Esse estudo de recepção, ela também é uma armadilha. Porque todo mundo é produtor de conteúdo. Exatamente. Né? É o que a gente chama de prosumidor, né? Todo mundo é consumidor e produz conteúdo.
E todo mundo tem a sua verdade. E todo mundo tem a sua verdade. E os algoritmos, eles potencializam a verdade de cada um, tá? Eu não tô falando mal da rede social. Hoje, rede social não é meu concorrente. Pelo contrário, é mais uma alavanca de comunicação. Exatamente. A gente precisa só tratar isso com muita responsabilidade e senso crítico, porque o algoritmo, ele não tem senso crítico. A inteligência artificial, ela tem senso crítico a partir dos assets que a gente fala, né, do que a gente escreve. Então, o senso crítico da inteligência artificial é nosso, né? Então, o fato de ter lado ou não ter lado, isso é uma discussão que existe desde o início dos tempos, né, em que se começou a escrever, né, sobre qualquer coisa publicamente, né? O importante é ter senso crítico, né? E é isso aí, a gente abre um outro debate, que é a educação das pessoas, né? Isso, acho que senso crítico e também ter coerência. Coerência, né? Bom senso, gente. Exatamente, essa é a palavra de ordem para tudo na vida. Tudo que a gente consegue ter um pouco de bom senso, eu acho que é um bom início. Exatamente. Né? Então, eu acho que se perdeu um pouquinho e bem falta melhorar. Mas falando, a internet é muito jovem. É muito jovem. Na mão das pessoas. As pessoas ainda não sabem como usar, né? Então, é o tiozão do WhatsApp. Então, vai conversar através de figurinha. E aí, acho que está evoluindo, né? As pessoas estão evoluindo, os canais estão evoluindo também. Eu acho que é bem isso, tendo pessoas que têm esse olhar de, a gente precisa, né, fazer com que a coisa ande por um caminho mais digno, não sei se é essa palavra, mas eu acho... um caminho mais responsável. Responsável. O caso da escola base, né, que eu estudei isso na faculdade, isso sempre existiu, fake news sempre existiu, né, falta de apuração sempre existiu, né, a forma como essa informação dissemina hoje é que é um ponto de atenção, né? E é por isso que tem que ser olhado, inclusive politicamente, tem a história aí da PEC, enfim, né? Que isso precisa ser visto, a LGPD, né? A lei, né? Então, isso tudo tem muita coisa envolvida, né? Acho que qualquer negócio tem a questão da cultura. Total. Isso é o principal, é cultura. As pessoas têm que ter... É difícil porque tem certamente isso favorece essa coisa da fake news, essa coisa da notícia espalhada, robótica e tal, e isso favorece muita gente, né? Então essa gente é uma gente forte que não quer mexer com isso, deixa isso lá que tá legal, né? Mas criar essa cultura nas pessoas de, putz, cara, não vai só compartilhando. Dá uma olhadinha, vê se isso aí é verdade. Bota no Google mais umas 2 vezes ali, né? Vê de onde é que saiu, se saiu realmente ou não. Então, tudo que se tem que criar cultura é muito complicado. Sim. Demora muito, é muito esforço, tem muita mudança, tem muita dor no meio do caminho. E comunicação é identificação, né? Voltando ao que a gente estava falando. Então, você compartilha aquilo que você se identifica. Isso diz muito mais respeito a você do que necessariamente a quem produziu aquele fake news, né? É difícil falar isso? É difícil falar isso. Mas, a partir do momento que eu levanto uma bandeira, que é trazer de volta o jornalismo enquanto território de referência, né? É preciso, sim, tocar nesse assunto. E é por isso que, por exemplo, a gente acabou de lançar no IG agora o IG Comunidades. O que é isso? Você pode se cadastrar, dependendo da editoria, num grupo de WhatsApp que você recebe em primeira mão. O publicador do IG, se você confia no IG, né? Nos jornalistas do IG, que todos estão ali com DRT. A gente tem no nosso CMS, né, que é a plataforma de publicação, a gente coloca todos os dados. Quem é o Google, né, que crawley a página, eu vou começar a falar um monte de coisinha em inglês. Se for muito difícil, traduz, tá? Mas aí você me ajuda, porque eu era a pessoa que cheguei em São Paulo e dizia, meu Deus, eu tenho medo desse povo aqui de São Paulo, falando tudo em inglês. Tudo em inglês. Eu disse, será que eu vou conseguir falar essa língua? Hoje eu sou essa pessoa. Tá pior que os outros. Eu tô pior, a sopa de letrinha agora, entendeu? Eu falo que já é zoação no meio publicitário, né? O budget, o call e não sei o quê. Eu sou essa pessoa hoje, eu tenho que admitir. Mas, enfim, tem muita coisa envolvida nesse processo. Então, no IG, uma das coisas que a gente faz, como eu disse pra você, que redes sociais, elas não são rivais, né? Elas não são concorrentes. Tem uma disputa, assim, de budget, uma disputa, assim, de investimento publicitário. Sim. Mas se você entende que a mídia programática, ela hoje está num terreno meio de commodity, né? Que é a automação da venda da mídia, a rede social, ela pode ser um potencializador de conteúdo fantástico. Fantástico. E é isso que a gente está fazendo, por exemplo, com o IG Comunidades, né? Que, enfim, são notícias com credibilidade de um veículo que você consegue saber a origem do jornalista, né? DRT do jornalista.
e você pode ali tranquilamente, né, compartilhar Sim. com quem aquela notícia que você se identifica, né? Porque, de novo, é muito mais sobre você do que sobre E como é os que é feita jornalistas. essa curadoria? Hoje, a gente tem a redação do IG, ela é unificada, tá? Ela já foi separada, Hard News e Soft News, tá? Hard News não tem o que mudar. Hard News é factual, é o que está acontecendo, ninguém tem como prever. Então, a gente tem uma equipe sempre atenta. Hoje, a equipe do IG são 40 jornalistas. E o pessoal de Soft News, aí não é mais aquele modelo antigo, né? Que tinha 10 televisões ligadas, 30 rádios. Eu tinha um professor na faculdade que ele, na hora da prova, ele pegava papel de bombom, assim, e ficava no seu ouvido, fazendo barulho. Ele falou assim, para você se concentrar numa redação, você vai ter que lidar com... Não, não é mais assim. A gente tem algoritmo pautando, inclusive, os jornalistas, tá? Porque a gente precisa tentar antecipar alguma coisa de comportamento, Sim. enfim, né? Então, hoje, no mundo em que não é só o IG, mas a gente faz isso muito bem, porque a gente tá passando por uma reestruturação desde 2019. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi trazer tecnologia. Então, para pautar os jornalistas. Então, a parte de soft news, hoje em dia, é muito mais direcionada por dados do que qualquer outra coisa, tá? Então, é assim que a gente... Mas, claro, no Dia, por exemplo, né, que eu tô entendendo um pouco mais porque é parceiro do IG e a gente assumiu um pedacinho da operação. Os editores, eles não são mais editores, eles são curadores. Eles são curadores de dados, né? Então, eles vão receber aquele dado, eles vão apurar, né? A mesma coisa acontece no IG e a partir daí desdobrar. Então, tem todo o aprendizado por trás do jornalismo, né? Tratando aquilo ali com responsabilidade, aquele dado com responsabilidade, né? Entendi. Então, é uma outra era. Porque esse entendimento, quanto mais claro, melhor para... Como falou, se o propósito é a gente trazer novamente essa credibilidade, trazer esse espaço que o jornalista sempre teve e merece, né? Porque é quem dá voz para todo mundo. Sim. Né? Então... É quem pode fiscalizar. Exato. Né? Então, ter esse insight de também mostrar, essas são as pessoas, é assim que a gente trabalha, esse é o nosso formato para trazer a notícia até você. Isso é importante também. Sim, né? sim. As pessoas precisam ter essa coisa mais explanada, mais aberta, mais clara. Né? Sim, então, sim. isso é muito bacana. E vamos voltar um pouquinho. IG, né? Putz, eu usei bastante tempo o IG lá, mas eu confesso que, assim, tipo, cara, depois de um tempo, eu acho que, tipo, entrou vários outros, né? Tipo, eu tenho, inclusive, eu tenho uma conta de e-mail que o pessoal me chama de vanguarda das antigas, de um outro portal, que também eu não uso, um portal que eu não uso pra nada, só tenho meu e-mail lá. Porque tem sua caixa toda ali, né? No IG então, também, e aí, muita gente que tem e a aí, vida. e aí a gente se conectou de novo, eu falei, cara, que legal, então tá rolando uma reformulação, já faz um tempo, como você falou, como é que é essa transição, o que tá acontecendo, onde é que o IG tem mais força, né? Isso tá regionalizado, já tá no país inteiro, vem de fora, como é que tá isso? Vamos lá. O IG nunca morreu, tá? Sim. Só pra vocês Não, saberem. sim. Porque, não assim, é isso. tem muita gente que me pergunta, o IG ainda existe? E, assim, me chamaram de louca a primeira vez quando eu deixei de ser apresentadora de televisão pra fazer uma transição de carreira e vir pra São Paulo. Depois me chamaram de louca quando eu vendi a Spotify e passei, que é uma love brand, né? E passei pro IG pra subir, pra trazer de volta. Isso também são atos empreendedores. Trazer de volta... me reconectar, né, com 5 pilares da minha carreira, porque o IG me reconecta, né, é gestão, é vendas, é tecnologia, é mídia, é conteúdo, né, Sim. Então, eu entendia, sim, o propósito do IG enquanto força de comunicação, né, porque a gente precisava reconstruir essa força, né, mas entendia também o potencial enquanto marca para a democratização de serviços, né. O IG, ele tem uma associação à Mensagem Fantástica porque ele é internet grátis, né? Ele saiu um pouquinho do foco porque ele passou por várias aquisições, né? Brasil Telecom, depois a Oi. Ele virou o principal canal de venda do B2C da Oi, né? E o conteúdo ficou ali, num plano de fundo, né? Com todas as mudanças que aconteceram, o IG foi uma das primeiras marcas a serem vendidas pela Oi, né? E quem comprou entendendo esses assets, assim, né? Do quão importante, né, o IG foi. E o potencial de uma marca tão simpática, né? Do cachorrinho que tem, né? Toda essa questão da lealdade, do companheirismo. A gente até trouxe agora o cachorrinho para o deck. Inclusive, até eu tenho uma coisa, isso é pessoal, não sei se de outros, mas pessoal meu, que hoje a gente chama o Instagram de IG.
Né? E eu sempre, cara, IG, pra mim o IG sempre foi o IG. Então até eu me conectar, cara, a galera tá chamando o Instagram de IG. E aí até como é que faz pra agora, tipo, dar uma... É um desafio, né? E a gente tá justamente isso. Primeiro a gente precisava organizar a casa, porque ali eu cheguei em 2019, o movimento de transformação já estava acontecendo, tá? O IG, a atual gestão, né, tinha herdado a marca, a redação que estava muito, muito, muito enxuta, tinha perdido o principal canal de faturamento, que era os produtos da Oi, né? Tinha ainda a base de e-mails, que era uma base que era um Frankenstein, assim, porque as coisas foram mudando, né? E para você ir se adaptando e continuar competitivo estava muito difícil, né? É um desafio para a gente ainda essa base de gestão de e-mail e a possibilidade de criar produtos novos. O jornalismo, ele é só um pilar do IG, né? A gente tem a simpatia da marca para dar acesso a alguns serviços que podem ser muito importantes, inclusive nessa questão do empreendedorismo. A partir do momento que as pessoas associam o IG, né, à segurança digital, por exemplo, por que não ter um produto de segurança digital? Né, se as pessoas acreditam tanto no IG, se a gente tem autonomia e autoridade para falar sobre isso, por exemplo. Então, esse é o momento do IG agora. Primeiro, a gente precisava entender, baixar o jogo de xadrez, saber para onde as coisas estavam indo. Quem era a nossa audiência, né? A atual gestão, de onde ela vinha, para onde ela ia. Né? Foi aí que a gente descobriu a força e a potência que o IG tem no Nordeste. Né? Tá. O alcance incremental. Nosso público, ele é mais velho mesmo? O que a gente pode fazer para rejuvenescer esse público? Tecnologia preditiva. Por exemplo, essa história é legal. A gente ali em 2019, foi quando a gente trouxe, né, essas ferramentas, e aí os jornalistas... A redação é completamente nova, tá? A redação é completamente nova. O pessoal olhava assim e fazia, eu vou criar muita matéria de comportamento para, né, geração Z, vamos lá. Ninguém sabia o que era o IG, mas transitava pelo IG, tá? Desse pessoal mais jovem, o IG talvez fosse uma vaga lembrança. Hoje, esses caras estão em hard news. Não estão mais passando entraram por comportamento. Por quê? Porque o IG é um portal que fala a linguagem nativa digital. Você não precisa dar 1000, né, rolagens assim para chegar para ler uma notícia inteira. Isso aparece na nossa recirculação. A gente está num território neutro politicamente, voltando, né, que eu ia chegar. Em algum momento eu me perdi ali, porque... mas a gente está num território neutro politicamente, o que é importantíssimo nos dias de hoje, né? A gente sabe que outros concorrentes têm grupos fortes que estão estigmatizados, por mais que tentem fazer um bom jornalismo, existe o estigma, né? Então, a gente começou a trabalhar, né, a estruturar uma operação, a ter segurança dos nossos entregáveis, não só para os nossos anunciantes, que era um faturamento a curtíssimo prazo, né? Mas também, e principalmente, se a gente está falando de propósito, para a nossa audiência, né? Então, feita essa reestruturação, eu cheguei para cuidar da área comercial, para montar a estrutura, entender publicidade, né? Entender comportamento de consumo, o que é que a gente vai ofertar para o mercado, o que é que a gente pode fazer de diferente, como a gente pode ser mais ágil, né? Em paralelo com todo um trabalho de infraestrutura para crescer, muito parceiro, inclusive, do Google nisso, para a gente crescer em audiência de uma forma sustentável. A pandemia veio, deixou todo mundo em casa, a audiência, né, explodiu, não só no IG, mas em todos os portais. A gente percebeu um crescimento. 2019 foi bem no começo. Foi 2020. Pegou que foi aquela que começou em 2019, quando acho que a transição ali para 2020 já estava bem, deu boom, né? 2020 a gente estava vendo um mercado muito retraído, mas a gente conseguiu bater 70 milhões de usuários únicos. Caraca. 70 milhões de usuários únicos é mais da metade da internet no Brasil. É alcance, né? Só que com um ecossistema completamente desequilibrado em relação a anúncio, a publicidade. Por quê? Muito anunciante segurando a onda, afinal de contas ninguém sabia o que ia acontecer, né? E a mídia programática, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, que é automação de venda de mídia, é oferta e demanda, né? É leilão em tempo real, naquele tempo mínimo de carregamento do site. Então, por ser oferta e demanda, a gente estava com audiência altíssima. Os poucos anunciantes que estavam topando colocar dinheiro estavam com uma oferta enorme, e aí o nosso floor pricing, né, o nosso piso então, chegar num ponto de equilíbrio contábil naquele momento ali também foi muito desafiador. Passada a pandemia, as pessoas voltam. Só que em contrapartida, quem estava anunciando... bom que a programática acabava entrando
entrando por outros caminhos, né? Não diretamente para vocês. Não, né? mas entra diretamente, porque existem, a gente chama a programática de cascata, tá? É uma régua, é uma cascata mesmo, um waterfall. Então, a gente tem vários níveis de deals que a gente pode fazer com anunciantes ou com birôs né, que a gente chama de trading desks, né? Então, a gente tem deals diretos. O cara pode comprar via programática com toda a autonomia, né, da métrica, na visualização de métrica da sua campanha. Ele pode trocar o criativo da campanha. O banner da campanha, a hora que ele quiser, já espelha, tá? Via preço fixo, com volume pré-contratado. Então, o que a gente fala... Porque o conceito de programática é muito amplo, né? Se você para ver a automação de venda de mídia, essa parte de compra de palavras-chave, né? De engenharia de search, né? Isso não foge do conceito de programática. Mas existe realmente essa cascata quando a gente olha para banner, para compra de vídeo, né? Para estratégias especialmente de topo de funil. Né? Que são estratégias para gerar valor para a marca, né? A gente desce um pouquinho mais naquele meio de funil quando a gente começa a detalhar. E aí o conteúdo ele é muito importante nesse sentido, né? Então, precisava se criar produtos, né? Considerando esse ecossistema que é tão complexo e que é tão mágico, né? Que, de novo, voltando para a motivação, quando eu digo que me move tecnologia, porque é rotina de não ter rotina. Sempre aparece alguma coisa nova. É muito legal. Eu sou muito apaixonada. Sempre tá velho já, na verdade, né? Sempre já foi. Não, mas dá pra gente otimizar sempre. Hoje eu tava numa discussão com o pessoal do Google, muito legal, assim, que eles criaram um produto novo, que eu não posso entrar em... E a gente tá sendo, né? A gente é muito próximo deles. A gente otimiza o site toda hora. O Wig hoje é o site mais acessível entre todos os portais. Quando eu digo acessível, é acessibilidade mesmo, tá? É o tamanho da fonte, é a coloração. A gente pensa em tudo para tornar a experiência do nosso usuário a mais leve e a mais tranquila possível, né? Inclusive, quando você pensa em programática, tem alguns sites que são só programática que parece o Circo de Soleil, né? A gente, inclusive, deu uma bela limpada nisso. Então, quando eu falo de programática, né? Vamos lá, eu tenho uma agência também, quando a gente faz programática, a gente faz lá um plano de mídia, onde essa programática a gente vai jogar para espalhar, né? Tipo, é o famoso na internet pescar de rede, né? De tarrafa. Joga lá e aí a gente... Então, quando entra para um portal, tipo, às vezes ele entra com o mesmo valor de um outro portal concorrente. Então, ele vai entrar lá, só que com vocês, pelo que tu me falou, então, teria uma conversão maior. Não necessariamente, depende dos seus indicadores de performance, tá? Quando eu digo indicadores de performance, não é só o ROAS, né? O retorno do investimento sobre os anúncios do ROI, não, tá? Se você tem um planejamento de comunicação interessante, você vai ter uma régua, né? Para cada etapa da sua fala com o seu target, tá? Tá. Então, quando a gente fala performance, o pessoal tende muito a olhar para o fundo do funil, né? Da venda ali. Mas existem indicadores de performance para topo. Então, viewability, né? Qual é a taxa de visibilidade que você vai ter? Se é um vídeo, qual é a taxa de conclusão daquele vídeo, né? Qual é o VTR? É uma sopa de letrinhas. É uma sopa de letrinhas. Eu vou até dar uma simplificada aqui para nossa turma, que às vezes o cara não sabe que coisa de funil é. Mas eu vou explicar. Isso é importantíssimo para qualquer um que vai empreender, bastante, né? exato. Se você pensa que empreendedorismo, você precisa ter um bom produto, uma boa distribuição, uma estrutura de preço e precisa de uma boa estrutura promocional, você precisa saber qual é o estágio do seu negócio, né? Exatamente. E você sabendo o estágio do seu negócio, você vai saber o que cobrar de cada um dos parceiros que você está contratando. Seja o cara que vai fazer teu outdoor na rua, né? Teu outbuzz, seja o cara que vai fazer uma compra de mídia digital. A diferença é que a compra de mídia digital, você consegue ter um rastreamento, né? Se você tiver, né, claro, as ferramentas para isso. O metadados dele é incrível. Consegue saber cada coisa em cada ponto. Mas eu tava falando, tipo, eu sempre trabalho para exemplificar, né, um funil bem simples, que eu chamo de funil do relacionamento. Né? Que é como se fosse vamos lá, chegamos na baladinha lá, o cara solteiro, tipo, como é que funciona o funil? A parte do topo, né, é a atração.
né? Sim, exatamente. Então, como é que, tem que chamar a atenção. Vai então, bonito, né? Como é que eu chamo a atenção? Eu tô ali naquele cantinho, no meu aqui, né? Eu dançando aqui, aí tem a pessoa lá do outro lado, tem que chamar a atenção. Como é que é? Levanta a mão, dá um pulinho, dá uma piscada e tal, como é que é? Deu uma piscadinha, funcionou, chamei a atenção, né? Então esse é o maior, porque ninguém tá te vendo, então tem que chamar a atenção naquilo. A partir do momento que chama a atenção, vem o meio do funil, né? Que é a parte do relacionamento. E quando você chega, vai chegar como? Não, calma, chegar, se apresenta, eu sou legal. Um pouquinho de né? conteúdo, detalhe. Tem um conteúdo, eu sou assim, já fui pra cá, já vim pra lá, né? Me visto bacana, gosto disso aqui, gosto disso. Então a pessoa vai se interessar por aquele relacionamento que você gerou naquele começo. E aí sim, a gente parte pro biquinho do funil ali, lá embaixo, na parte mais fina, que é o pouquinho que resta, que é a parte, agora eu já posso pegar na sua mão. Agora eu já consegui a atenção, já nos relacionamos, então agora a gente pode ir pro finalmente. Então, que aquele pouquinho que é no negócio é a venda. E depois né? a retenção, que é a conversão. né? Aí depois você tem que ser interessante. Mas aí é outro ponto. Aí já partiu para um outro momento, que aí ele já tá em casa. Excelente analogia, excelente analogia. Então, eu acho que quando as pessoas que estão começando, para entender um pouquinho, é isso, cara, o topo do funil, eu preciso chamar a atenção. Então, o que eu faço com relação à publicidade, com relação a uma campanha, para chamar a atenção das pessoas, né? Então, às vezes, é aquele preço gigante cortando na metade. Às vezes não é isso, às vezes é outra coisa. Às vezes é uma foto muito bonita, às vezes é um produto, às vezes é comida, é um hambúrguer delicioso. Então, às vezes é martelar a cabeça da pessoa para aquilo ali se tornar familiar em algum momento. Exato. Né? Então a gente começa no meio. Como é que eu faço? Aí é mais conteúdo realmente. É conteúdo falando sobre os diferenciais. Por que aquilo vale a pena ou não vale, né? E aí no final, sim, a venda. Tipo, é legal? É bacana? Serve para você? Você precisa? Pode contar comigo que eu sou de confiança. E aí parte para uma outra parte do negócio, que já está em casa, já vendi, agora vamos nos relacionar por mais tempo. Como? Nos próximos capítulos. Mas voltando lá pro IG, realmente, eu acho que isso é muito legal, porque é uma coisa que as pessoas realmente não têm ideia, né? Às vezes a pessoa, principalmente quando está começando um negócio, preciso fazer publicidade, preciso trazer gente para o meu negócio. Simplesmente vai o primeiro que aparece e pum, botou. Mas não é assim. Para quê? É assim. De que jeito? Como? Qual é o momento? Né? E aí eu até entro um pouquinho mais como é que é no IG. Quem são os anunciantes normalmente? São grandes anunciantes, os varejistas gigantes? Ou não? Ou também tem o pequenininho também consegue fazer? Tem o pequenininho também. Inclusive esse é o que olha com mais carinho até pro dinheiro dele, né? Eu sempre brinco, não, o IG não é líder. Então, a gente precisa se diferenciar de outras formas. Então, o mesmo tratamento que a gente dá para o grande anunciante, que a gente tem Key Accounts. A Amazon, por exemplo, é nosso Key Account, porque a gente não só trabalha a atração, né? Mas também aquele conteúdo ali da paquera, que a gente chama de meio de funil, meio bagunçado, tá? Que o e-commerce proporciona muito isso. Quem nunca entrou no e-commerce para comprar uma coisa, se perdeu ali naquele e-mail, acabou botando 10 coisas no carrinho, né? A gente trabalha um pouco isso com conteúdo também, né? Cara, você vai perguntar, qual é o preço do meu... Quero um smartwatch. Aí você entra, você acaba saindo com 3 pulseiras, um smartwatch e um iogurte. Tipo, às vezes só não levou o smartwatch. Exatamente. Então, a gente tem grandes anunciantes, né? Sim. A gente tem... são sempre... Todo anunciante, ele vai querer olhar para a venda no final das contas, tá? Porque isso é natural, é a forma, né? Mas entender bem essas etapas é importantíssimo, principalmente essa etapa de atração, porque isso a médio e longo prazo vai te trazer venda, né? Então, a gente tem, sim, os grandes anunciantes e a gente tem também os pequenininhos, com a mesma atenção, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente acaba sendo até bem consultivo, principalmente com os pequenos. De dizer assim, poxa, eu sei que você quer vender, mas como você quer vender, né? Quais são os seus canais? A gente pode contribuir assim, assim, assado. Vamos fazer conteúdo assim, vamos talvez usar o ambiente que a gente tem de produto para colocar alguma coisa, né? Eu digo que o nosso produto de prateleira hoje, ele é tailor-made. A gente tem o que todos os outros portais vão ter, né? A entrega de mídia B, com ecossistema, você pode comprar direto, você pode comprar programático, mas esse olhar mais próximo, inclusive para os pequenininhos, até porque o IG não está na posição de deixar dinheiro na mesa, não é por nada, assim, é business, né? Ninguém tá, né? Ninguém tá, principalmente num movimento desse, de reconstrução. Tão difícil quanto levantar uma marca é trazer ela de volta.
tá? E o IG é muito esse movimento. Por mais que a gente nunca tenha morrido, o foco do IG, e que como qualquer startup ou como qualquer negócio de internet, são erros e acertos. Sim. Tá? E foi muito assertivo durante muito tempo. Você trabalhar muito mais produto, né? O conteúdo, ele volta para trazer para o IG a reputação que ele merece ter, né? Mas é lógico que a gente vai embarcar outros produtos que façam sentido para a nossa audiência, né? Porque no final das contas, o que importa é a nossa audiência. Sem ela, o que é que a gente é, né? Então, para a publicidade, a gente tem esse ecossistema, né? Que a gente consegue trabalhar o conteúdo, mas a gente está muito no papel de oitiva também. Dizer assim, deixa eu entender o que é que você quer, o que é que você precisa, né? Tanto que no IG hoje, o time de back-office, né? O time de operação de publicidade é muito maior do que o time de vendas. É diferente de todos os outros portais. Né? E isso, eu estava falando, então, tipo, vamos ver se eu entendi. É isso aqui. A gente tem lá, claro, uma parte comercial, a gente precisa vender, mas, obviamente, a gente tenta deixar essa publicidade com menos caras possível de publicidade. Uma coisa muito mais orgânica. Então, vamos lá, se eu vendo leite, né? Eu não vou botar na prateleira de cerveja, certo? Então, se o pessoal tá lá buscando cerveja, falando sobre cerveja, eu não vou botar o leite ali, porque o cara não é leite, né? Então, quando a gente consegue deixar a publicidade mais orgânica, trazendo o nosso cliente, né, para essa prateleira certa, vai ficar mais assertivo para ele, mais orgânico e, principalmente, não vai interferir na experiência do usuário. Que é o principal. Exatamente. Né? Pelo contrário, aquela informação, aquela publicidade, ela passa a ser útil. Sim. E ninguém está inventando a roda, não. Todo mundo quer fazer isso, porque já passou o tempo da publicidade unilateral. Né? Você precisa pensar em segurança para o cliente do seu cliente, no final das contas. Né? E o mesmo dado que hoje a redação usa para pautar, né, para se pautar em soft news, a publicidade também usa. Porque a gente consegue segmentar. Ainda somos muito dependentes de cookies de terceiros, né? Informações que são colhidas ali no trajeto do internauta por outros sites, inclusive, que a gente tem plataformas que manejam isso. Isso vai mudar, é um super desafio da indústria, né? Mas a gente consegue entender o comportamento do potencial do potencial cliente do cliente a partir dessas ferramentas também. Então, hoje, segundo maior assunto de interesse do IG é economia e finanças. Então, é lógico que se a gente sabe que o nosso usuário necessita disso, né? A gente vai ter uma vertical mais forte de economia, né? E é muito mais fácil, por exemplo, para um anunciante que tem interesse, que as pessoas tenham educação financeira, associar a sua marca a algo que já está sendo feito, que já tem propósito. Né? Porque a gente já sabe com quem a gente está falando. Não é só chegar e dizer assim, eu tenho um projeto de mídia aqui, eu tenho um valor X, quero tantas mil impressões e vou colocar só para quem tem interesse em economia e finanças. A gente consegue fazer isso. Mas como é que a gente pode agregar valor? Poxa, vamos colocar a tua marca num ecossistema possível. Como você pode contribuir com informação, né? Então, esse é um exercício que é muito bacana e que diferencia, né? E se não for, não é só IG, se não for fora disso, não vai ter salvação, entendeu? Tem algum case bacana dentro do IG que funcionou, que vocês fizeram, tipo, dentro desse ecossistema? Eu acho que a Amazon é muito isso, porque o que é que acontece? A Amazon chega pra gente com o desafio de crescer no Brasil, e a escalada deles é bem grande, né? Assim, é incontestável. E eles são clientes nossos desde 2020, baby steps, sabe? Tudo muito devagarzinho. Eles queriam trabalhar conteúdo orientado à conversão. Como a gente trabalha conteúdo orientado à conversão? Né? Se a gente sabe que conteúdo ele é muito mais esse meio de funil e um pouquinho mais de topo. É aprofundar um pouquinho o topo. A gente sabe que esse meio de funil de e-commerce ele é bagunçadinho, né? Então, poxa, qual é o interesse dos usuários do IG? Isso foi o ponto 1. A gente fez com a nossa ferramenta, que a gente chama de DMP, mas a gente fez um levantamento de comportamento de consumo dos usuários do IG. A partir daí, a gente viu quais eram os pontos fortes da Amazon em vendas. A parte de eletrônicos, o que é que tem um ticket médio maior? O que é que tem? A gente fez toda essa análise. A gente treinou jornalistas. Hoje a gente tem um núcleo de jornalismo dentro da área comercial, que não é exclusivo de Amazon, mas que foi a Amazon que basicamente treinou, né? E a partir daí a gente começou, muito aos poucos, a
acertar e errar. Então, porque digital é isso, né? E se a gente se propõe a ter corpinho de startup também é isso, adaptabilidade e flexibilidade, né? Então, o que é que a gente fazia? Nos últimos 15 dias, qual foi o maior assunto de interesse da audiência do IG? Vamos para assunto de interesse / intenção de compra. A gente conseguia saber isso, né? Então, a gente começou a fazer matérias direcionadas para esse público. Sem interferência de banner, por exemplo, para não ter ponto de fuga. Deixando muito claro para o usuário que aquilo era um conteúdo patrocinado e que o IG poderia ganhar, por exemplo, uma comissão sobre aquilo, né? Então, a gente foi construindo isso, né? A gente foi entendendo o que é que vende mais. Mas não é só o que vende mais, né? O que é que o usuário do IG mais busca? Se a gente tem essa associação à infra, papel de curadoria para a gente, associação à mensagem à infra de internet, a confiança que a gente tem, a gente acaba fazendo papel de curadoria, né? Não é à toa que Norte e Nordeste a gente estoura de vender, não só para a Amazon, mas para outros parceiros que são de e-commerce. Porque agora os e-commerce estão passando por uma crise, né? Desde a história da Americanas, que impacta todo o ecossistema de comunicação também. Credibilidade, né? Tipo, do pessoal também já tem um pouco o pé atrás. Será que esse vai me entregar ou não? Exatamente. Mas a Amazon, eu digo porque é um grande case. Assim, a gente tem alguns grandes cases nessa nova jornada do IG, né? E não é só performance de mídia, é de propósito também para as pessoas, sabe? Então, a gente tem... Eu tenho 2 xodóis, assim, que são projetos que, quando eu cheguei, eu fiz questão de abraçar. O primeiro deles, porque eu vim depois, se você quiser, eu volto para a minha história em São Paulo. Mas quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar com performance. Então, fazer alguma coisa que eu conseguisse ter um reflexo, né, no fundo, mais tangível em fundo de funil. E o IG+, foi... que é essa vertical que a gente chama de content commerce, né? Que o conteúdo orientado à conversão vem muito nesse sentido. E o outro é o IG Queer. Porque o IG, por ser um ancião na internet... ele é um sábio. É um sábio, né? O IG, por ser um ancião na internet, ele teve a primeira vertical a falar de diversidade no Brasil. De uma forma responsável, mas que ficou obsoleta. Chamava IG. E aquilo incomodava demais. A gente já estava em 2019 e o IG restringia demais, né? Era muito pejorativo, de certa forma, não? Não só pejorativo, como ficou muito restrito. Quando a gente podia comunicar a diversidade de uma forma muito mais ampla, sabe? E eu, como mulher nordestina, eu também precisava me sentir representada, sabe? E diversidade é isso, né? O IG tem um time muito diverso. Entendi. Não só a diversidade não sexual. Só sexual, exatamente. Mas diversidade como um todo. Mas ali a gente tinha um gancho. Mas ali a gente tinha um gancho. Porque a gente tinha uma marca que tinha credibilidade e que estava obsoleta. A gente criou um fórum colaborativo dentro do IG, em que qualquer um podia participar. E a gente votou qual seria a nova marca do IG, do IG, né? Como seria a abordagem? Hoje o Thiago Calil, que é o nosso editor-chefe, ele faz a curadoria de todo o conteúdo e todo mundo do IG pode propor pautas, pode participar, e isso vira, né? Isso até para vender. É como eu te falei, se a gente tem propósito, metade da nossa estratégia de brand awareness tá pronta, né? E aí, o IG Queer hoje, que foi o nome que foi escolhido, ele é uma referência, né? Porque trata esse assunto com muita responsabilidade. Outra coisa, era o IG delas. O que a gente vai fazer? O IG delas. Tipo, a gente teve uma fase até que trocou para ver como é fazer um teste AB. Vamos colocar um para você, para virar mais comportamento. Vamos fazer o IG delas. Metade da audiência do IG delas é homem. Mas vamos fazer o IG delas. Porque isso é muito representativo, né? E a gente tá nesse movimento, assim, errando, acertando, como eu sempre digo, mas é porque a mágica tá aí, né? E parar para pensar realmente, como você falou, cara, o Brasil é um país continental, né? Ele é muito grande. O Brasil tem várias culturas dentro de uma mesma cultura, né? Então, a gente falando, até para venda mesmo, falando um pouquinho disso aí, a gente tinha na agência, a gente tinha uma DA que era de Salvador, né? Com uma das coisas que, como a gente falou um pouco, é complicado, tal, pandemia, péssimo, né? Mas não sei se em outro momento ia abrir a mente
de desempreendedores, a minha foi uma dessa, porque eu sempre gostei cara, eu quero todo mundo, aquela coisa de mãe coruja, quero todo mundo embaixo da asa aqui, para eu poder trocar ideia com todo mundo, que eu acho que é mais rico, mas isso abriu para que a gente conseguisse buscar talentos fora do centro. Exatamente. Né? E aí a gente buscou talentos em outras posições, em outros lugares, tal, outras cidades, e tinha uma... Cara, e o jeito de falar é diferente. Enriquece muito, né? Mas muito, porque a cultura é outra, né? Então, tipo, aquela peculiaridadezinha daquela região, você não tem como saber, né? O gaúcho vai falar o bar, o chimarrão, né? Eu chamar de cacetinho, aqui é pão francês, lá é outra... Então, tipo, lá chama de outra coisa, as pessoas lá têm um outro olhar para o mundo, né? É mais quente, aqui é mais frio, então tudo muda, né? E a gente, pra gente conseguir integrar essa pluralidade toda, tem que ter, gente, essa diversidade realmente diário. Tem que ter gente o dia inteiro ali falando pra gente, nos mostrando, falou, pô, é aberto para que as pessoas tragam, né? Isso eu acho muito legal. A gente também tá 100% remoto hoje, né? O IG passou por várias sedes porque foram várias aquisições. E aí a gente, né, não, vamos reescrever um capítulo e tal. Eu digo que a primeira redação a ficar remota foi do IG, porque a saída era aqui, na Vila Leopoldina. Quem não conhece São Paulo, é um bairro que historicamente tem uma áreazinha que alaga. E a gente tinha acabado de mudar o negócio, alagou. E aí, 1 mês ou 2 depois, o IG não, né? O mercado inteiro precisa ficar home office por causa da pandemia. Isso trouxe pra gente, e eu como nordestina, eu disse, caramba, será que eu teria precisado vir para São Paulo, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, tem gente de homes que edita homepage, que tá em Salvador, né? Na área comercial, tem gente na Paraíba, tem gente em Búzios, que mudou para Búzios, né? E, assim, eu sinto muita falta do olho no olho, principalmente para a área comercial. E é por isso que eu continuo em São Paulo. Não só porque eu fiz minha vida, assim, aqui e eu já não me imagino em outro lugar. Eu desejei muito estar aqui e eu fiz as pazes com as adversidades de São Paulo quando eu botei na cabeça, eu agarrei no rabo do boi, como fala meu avô, entendeu? Mas, assim, a troca de experiência, eu sempre digo, se uma vez por trimestre, né? Eu já ia dizer por quarta, tá vendo aquela história de falar inglês, não sei o quê? Uma vez por trimestre, eu gostaria de reunir todo mundo. Não dá? Então vamos tentar pelo menos uma vez no ano, porque é importante também essa troca, né? Mas o ganho que o remoto trouxe pra gente é algo que é melhor nem mexer, porque tá sendo tão legal, principalmente para esse ecossistema de jornalismo. A gente aprende tanto, só na área comercial, que era a área que eu tava gerindo, né? Porque eu assumi como CEO recentemente. Estou dando continuidade ao trabalho que já estava sendo feito, né? Que foi muito voltado para tecnologia, infra, otimização, fazer a coisa ganhar corpo para a gente agora poder comunicar, né? E aí eu olho assim para o time e disse, poxa, beleza, se não tivesse acontecido a pandemia, né? Será que que é muito difícil falar que teve um lado bom da pandemia, né? Não é um lado bom. Não teve lado bom. Não é da pandemia, né? Dos negócios, né? Do business. É muito difícil falar. Mas, assim, algumas coisas, elas aceleraram. Isso. E essas coisas são importantes, né? E pensa que hoje, para quem tá no Nordeste, por exemplo, né? A estagiária de design, por exemplo, que tá em Campina Grande, que eu joguei lá no grupo do WhatsApp para meus colegas, assim, gente, vocês conhecem talentos aí? Estagiária, a Gabi, vou citar a Gabi, ela é ótima. Quando eu vi o material da menina, eu fiz, poxa, e para ela é uma super visibilidade. Pois é. Ela tem no currículo dela um veículo nacional e ela tá em Campina Grande, né? Exatamente. Então, a gente precisa valorizar a mudança de comportamento, ela teve um lado que é valorizável, né? Sim. Pena que foi, assim, o aprendizado é pelo amor ou pela dor. Pena que o aprendizado acabou sendo muito mais pela dor, né? A maioria dos aprendizados vem pela dor, né? Porque o ser humano, ela tem essa coisa, tipo, de... tá bom, não vou mexer agora não, né? Tipo, ou tem uma resistência maior a essa mudança, né? Porque toda mudança gera transtorno. Então, é melhor não mexer com quem tá ganhando, é o que dizem, né? Mas eu acho que mais muda. Eu acho que tem isso. Eu obviamente, sim, eu ainda continuo com essa coisa também. Eu prefiro ter as pessoas perto, porque eu acho que a troca entre pessoas é muito mais rica,
né? Para o negócio e para a cultura do negócio, né? Porque as pessoas interagem mais, pode sair para um happy hour e tal, né? Mas eu também não acredito mais que vai voltar para aquele modelo, tipo, 100% em casa. São negócios e negócios. Um negócio mais formal, né? Muitas vezes realmente precisa. Mas para a gente que trabalha com tecnologia, eu acho que o encontro uma vez por trimestre seria muito legal. E traz qualidade de vida para as pessoas. Total. Né? Poxa, agora eu tô grávida, eu fui promovida grávida, né? Será que eu teria topado o desafio se não fosse o meu time, que é fantástico, né? Os parceiros que a gente tem e o fato de eu estar home office? Exato. Entende? Isso é um ponto a ser levantado sempre. Mas tem business e business. Eu trabalho com tecnologia, mídia. Mesma coisa. Consegue. A gente está agora regionalizando o IG. A gente está regionalizando o IG. Eu preciso ter repórteres em loco. Eu preciso ter repórteres que conheçam, né? O jornalismo, quem está trabalhando ali com o Factual, precisa ter alguém ali, né? Meu marido, que é auditor, ele precisa estar no dia a dia das empresas, né? Então, assim, tem... De novo, negócios. Que bom que quem trabalha com tecnologia consegue ter essa mobilidade. Vai abrindo campo, vai abrindo oportunidade. Tipo, a tecnologia, na verdade, é bem isso, né? Ela é volátil e muito rápida. Amanhã já vai ser diferente. Não tenho dúvida, eu não quero nem pensar como é que vai ser. Porque... Mas assim, não é rotina de não ter rotina? Não é isso que é o que dá adrenalina? De se acordar todo dia e fazer, o que é que vai ter de novo hoje, sabe? Isso me motiva. Mas esse ensaio tipo, de saber o que vai acontecer, né? É um ensaio que, tipo... É válido, mas às vezes nem, tipo, sabe? Eu acho que eu focar bastante no agora, pensando no futuro, como acompanhar isso, tá atento, né? Mas sem querer fazer muita previsão, tipo, para 50 anos, que isso não vai mais acontecer, né? Não dá para prever 50 anos, mas eu sempre falo isso pro meu time, tá? Eu tento trabalhar assim e eu peço que todo mundo trabalhe assim. A gente precisa trabalhar em 2 trilhas paralelas. Tá? Não precisam ser equipes paralelas, nem mindset paralelos. Mas a gente precisa ter consciência que a gente tem um trajeto a curto prazo e a gente precisa pensar a longo. Se a gente trabalha com comunicação e informação. Então, a gente precisa ter... Quando eu desenho meta, né, por mais que eu tenha uma cobrança de meta... muito obrigada. Que existe uma cobrança de meta mensal, o acompanhamento da janela, ela é mais ampla. A janela que a gente diz de conversão, por exemplo, no time de vendas. Agora, ampliando isso para o negócio, você tem que trabalhar a sua trilha a curto prazo. A novidade agora antes era metaverso, né? Então, agora é o metaverso e os NFTs, algumas coisas fizeram sentido e fazem, mas o que todo mundo pensou que todas as empresas estariam com avatares e não sei o quê... Não, gente, não é bem assim, né? Vamos lá. Mas tinha que se pensar, e se realmente acontecesse? É como agora, inteligência artificial. Como a gente vai filtrar, né? Como a gente vai regular, né? Como a gente vai trazer isso como ferramenta, né? De uma forma que não comprometa o senso crítico e as operações humanas. Porque a inteligência artificial, ela é pautada em informações que estão na internet até o período X. O mundo muda toda hora. Né? A tecnologia muda toda hora. A gente não sabe como isso vai acompanhar. Então, você tem que estar antenado, saber o que está acontecendo. Então, eu preciso ter jornalistas olhando para isso, mas eu preciso ter jornalistas também que não se pautem só nisso, entendeu? Não se pautem só nisso. Então, sempre trabalhar, isso é filosofia, tá? Em 2 trilhas. A trilha que você vai ter a curto prazo e uma trilha que você está antenado, que você está estudando, né? Isso também é muito legal e importante para o empreendedor, inclusive. É que a tecnologia, ela anda com muito mais velocidade do que a estrutura, né? Totalmente. Então, olha o Nordeste. Quando a gente fala de infra no Nordeste, né? Vamos falar de carro autônomo. Já tem carro que anda sozinho, mas não tem rua para isso. Exatamente. Tipo, no Brasil não tem essa acessibilidade toda. Estamos falando, tipo, de um estado americano e tal, que isso pode funcionar, funciona, porra, legal. Mas até isso virar cotidiano, né? Isso vai muito tempo, né? Porque tu tem que realmente transformar os lugares, transformar a cidade. Falando de tecnologia mesmo, de telefonia, né? Tipo, um smartphone em São Paulo é uma coisa, vai pro interior já é diferente, né? Os acessos, a gente viaja bastante, aí a gente tem um cliente nosso que tem umas fazendas no interior. É aqui em São Paulo mesmo, no interior de São Paulo, tem lugar que não pega o telefone de jeito nenhum.
Né? Então, imagina isso no Norte e Nordeste. exato. Né? Imagina mais longe. Você pensa o mercado consumidor que tem lá e que ainda não tem a infra. E olha que está melhorando, né? Que está crescendo. Né? Então, planejamento de negócio precisa passar por isso também. Tem que estar atento realmente ao que está acontecendo, às novidades e tal, mas ter esse pé no chão para entender que, cara, isso é viável para agora, né? Vale a pena eu me desbancar todo e botar meu porte inteiro ali de investimento. Calma, não é agora o momento. Às vezes pode esperar um pouquinho mais, pode esperar maturar, né? Deixa a coisa evoluir um pouquinho mais. Acho que é bem isso. Acho que com relação ao empreendedorismo é bem isso. E falando de empreendedorismo, conta um pouco desse lado empreendedor da Júlia, porque como você falou, pô, eu saí lá da minha região, saí do Nordeste, vim pra cá. Veio pra cá, não veio pro IG, tu veio pra cá? Pra São Paulo para fazer uma transição de carreira. Pra transição de carreira, mas já tinha alguma coisa ou não? Veio e aí aqui vou descobrir. E aí o que aconteceu primeiro? Porque tu falou que saiu, aí tinha o Spotify na tua vida, saiu do Spotify pro IG. Não, já teve tudo aconteceu assim, muito rápido, assim, sabe? Eu já estava nesse movimento de estudar, né? E já estava muito inquieta lá em Pernambuco, tá? Sou muito grata, né, a toda a minha trajetória. E me ver conectada a ela hoje no IG é uma das coisas que me deixam apaixonadas pelo projeto, né? Eu tive chance de ir para seguir outros caminhos. E disse, não, eu acredito nisso aqui, né? Porque minha carreira foi pautada nisso aqui, né? Que é a comunicação, é o jornalismo, enfim. Mas eu estava muito incomodada em Pernambuco justamente com essa falta de infra, né? Para a gente entender onde a mensagem chegava, né? Eu estava vendo as coisas aceleradas e por uma questão que não é uma questão estrutural do Brasil mesmo, eu fazia, poxa, eu sou apresentadora de TV, eu tô super feliz aqui, mas eu não conseguia me ver mais crescendo ali. E tinha descortinado essa coisa de ter tido contato com o comercial, uma outra realidade que eu fui me apaixonando tanto quanto o jornalismo, né? Porque, assim, sem negócio também não tem jornalismo, né? Então, o que é que paga a conta no final das contas? Já imaginou a internet? O IAB tem batido muito nessa tecla. Já pensou como seria a internet sem publicidade? Você teria que pagar por tudo. Vai ser tudo on demand, né? Exatamente. Você vai ter que assinar tudo. E isso acaba virando uma conta que, né? Em que momento essa conta vai fechar para um brasileiro que rala tanto, né? Então, ali, meados de 2016, eu comecei a amadurecer a ideia de sair de Pernambuco, estudando muito, eu fiz vários cursos aqui, eu queria entender recepção de mídia, eu queria saber se esse caminho era sustentável. E aí, um belo dia, em dezembro, eu cheguei lá para o pessoal da emissora que eu trabalhava, também sou muito grata, disse assim, eu vou tentar mudar de caminho, eu quero trabalhar, eu quero entender cabeça de varejista. Eu falei para eles, eu quero entender tecnologia, eu quero saber onde a minha mensagem pode chegar e como ela pode impactar a vida das pessoas, e eu não vou conseguir isso aqui. Fui muito transparente, assim. Não sei se eu falei com essas palavras, porque acho que agora, naquela época, eu era muito mais confusa, mas eu sabia, assim, no fundo eu sabia. E aí eu vim para cá, ativei minha rede de apoio. Eu tenho algumas pessoas que me incentivaram muito. Posso até citar nomes, porque, né, Gabi Lisboa, Paulo Azevedo, que são pessoas que estavam aqui na época, Marina Parmera, que eram colegas, amigos, né, dali de Pernambuco, que tinham feito esse caminho e disseram, não, Júlia, vem que se não der certo, você pode encontrar outras, né, encontrar outras jornadas, exatamente, você sabe que você está com a carreira consolidada lá, de repente se não der certo você volta, mas eu vim tão disposta a fazer dar certo, que eu acho que o universo escuta, e eu vim para trabalhar, né. Então, eu estava trabalhando muito. Cheguei aqui, 15 dias eu estava empregada. Eu tinha falado com essas pessoas, Manu também, outra amiga minha, e eles tinham dito, Júlia, vou te indicar aí para umas vagas. Aí eu disse, tá. Aí uma delas que surgiu era para trabalhar com influenciadores. Eu tinha feito um projeto de influenciadores que tinha sido bem bacana, com a Band, Nordeste, com o governo do estado de Pernambuco, foi um case na minha carreira, né? E eu disse, poxa, mas aí eu já tenho um pouquinho de experiência. Eu tava com esse negócio de entender recepção, sabe? Entender cabeça de varejista, que nem se chama recepção nesse contexto hoje em dia. Aí eu disse, não, eu vou... Aí surgiu a possibilidade de trabalhar com performance. Sabe aqueles anúncios que te perseguem, assim, o retargeting? Pois não me bate, eu trabalhei com isso.
Eu sei que em algum momento era chato, naquela época estava no auge ali, 2017. E o CTO me entrevistou, ele fez assim, você é tão louca de fazer essa transição de carreira que eu vou apostar em você. E eu vim como analista, de marketing. Mas assim, as coisas acontecem de um jeito que eu estava hospedada na casa de 2 amigos, que era quase uma república, e o trabalho era na rua. Eu disse, isso é um sinal. Caramba. Na rua que eu estava morando em São Paulo, uma cidade tão grande, se eu vou. E aí, enfim, aí eu trabalhei com performance, essa empresa encerrou a operação no Brasil, aí um fornecedor, né, na verdade assim, a gente era fornecedor dessa outra empresa que já trabalhava meio de funil, tá? Isso aí era performance, era fundo. Me chamou para trabalhar. Era uma agência? Não, era um player de retargeting. Era um player mesmo. Era uma ferramenta, tá? Chamava Advantage Media. Era dinamarquesa. Sim. E aí foi quando eu virei a chave do Word pro Excel. Não sabia fórmula nenhuma. Meu Deus do céu, mas tava ali, né? Chegava em casa, aulinha de Excel no YouTube, para entender como eu ia conseguir me virar, porque comunicar eu sabia bem. Isso é bacana, esse é mais um dos adventos da internet, né? E, cara, hoje começa a pensar, tudo tem ali no YouTube, tudo tem aqui no YouTube, né? Eu quero aprender a trocar um pneu, tem. Né? Outro dia eu tava no supermercado, e aí travou a caixa, o câmbio do meu carro. Com a família inteira dentro, eu falei, cara, Mas normalmente quando dá um pau, a marcha vai... Não, travou do nada e eu fiquei preso. Falei, cara, e agora, meu Deus do céu, eu não consegui parar, tava parado no meio do negócio. E é automático, não tem nem como distrair. Como é que eu vou ficar parado aqui? Vai todo mundo... Aí eu entrei no YouTube e procurei, cara, caixa de câmbio, como destravar a saída do... Aí, porra, tinha lá o vídeo, cara, ensinando Mesma coisa, a calibragem do pneu esses dias. A calibragem do pneu. Eu estava dando uma mensagem da calibragem do pneu, não sabia resetar. YouTube, não, na hora resolveu. Como destravar. Então tem de tudo. Então isso acaba... te dá ferramenta. E deixando mais... Como é que é a palavra? Tipo, não é popular a palavra, é mais... Né, prático também, enfim. Ele facilita a vida da turma, né? Acho muito mais fácil hoje, tá tudo muito mais na mão, né? Antigamente, se quisesse propor, ia ter que fazer um curso, procurar, ia ter que chamar um mecânico, reboque, né? Ali na horinha, ali, consegui, bati um papo e tal, já tava funcionando. Exatamente. Então, a internet tem muito disso, isso é muito legal. E aí vem, só que aí, obviamente, depois eu comecei a ser impactado pelo remarketing de várias pessoas querendo me oferecer um carro novo. Exatamente. E eu trabalhei com isso. E eu acho que eu tenho também outra coisa que foi meu caminho no jornalismo. Eu acho que eu sempre quis ir para a área comercial, tá? Eu estava já decidida a fazer esse meio termo, né? O que eu ia precisar passar até lá era um livro aberto, assim, né? Um capítulo em branco, mas com certeza tinha que me fazer brilhar o olho. E eu tava com tesão de vir, assim, nossa, eu lembro, assim, a empresa era na Alameda Santos, eu acordava de manhã, tava um frio, mas quando eu vi aquele pessoal pisando firme, eu já chegava com sangue no olho, eu não quero nem saber. Só que para uma pessoa que era repórter e depois foi apresentadora, você ficar de frente para uma parede no birô, meu amigo, eu levantava pra ir no banheiro, assim, umas 200 vezes no dia, eu disse, meu Deus do céu, tô presa no escritório. Exato. Mas, é uma maquininha da engrenagem, né? A engrenagem é uma maquininha, na verdade. Exatamente. Aí me questionei sobre o propósito, mas assim, mas tudo ia se encaixando. Os caminhos foram se abrindo. E eu parto do pressuposto que é muito mais fácil vender. Eu não sou vendedora nata. Assim, a pessoa que é vendedora nata. Não. Mas se você conhece a operação, você sabe o que você está vendendo, você vai conseguir identificar oportunidades muito mais fácil. Por isso que, por exemplo, um executivo no IG, eu sempre peço que já tenha passado pela mídia, que tenha sido mídia de agência, ou que tenha sido mídia de veículo, que saiba, né? Então, eu estava ali operando na época DBM, assim, entendendo, fazendo, né, o leilão ali em tempo real, reportando aquilo, né? E aí, comecei a pegar essa operação, aí fui para trabalhar com Lead Generation, em que o retargeting era só mais uma alavanca de comunicação. Aí, logo depois, assim, foi muito rápido, eu tô no IG há 4 anos, né? Se eu tô quase há 7, foi 2 anos e pouco. Isso tudo aconteceu. O retarget eu fiquei 1 ano e pouco, aí depois eu fui pra Quanco, fiquei 10 meses. E aí, depois, num evento, assim, eu acabei conhecendo um pessoal que tava na representação de Spotify.
E aí, quando eu contei a história, o pessoal me chamou, eu fiz as entrevistas e tal. E aí eu comecei a vender topo de funil, porque o Spotify é topo de funil, né? Você não pode, por exemplo, num ambiente que é só áudio, que você não tem vídeo, exigir que alguém clique. Você tá, né? É o que a gente chama de screenless, né? Uhum. Então, já não era mais performance. E aí foi muito rápido, eu fiquei pouquíssimo tempo lá porque me chamaram pro IG, e aí eu disse, poxa, tá passando um cavalo selado. Naquela época eu dizia assim, caramba, quando me chamaram de maluca, eu fiz, mas alguma coisa tá me dizendo. Aí é também a intuição de mulher, Mas já né? foi pra CEO? Não, eu fui Veio como gerente para Ah, montar a operação de venda direta de publicidade. entendi. Aí tudo era meio terceirizado, assim, a OPEC, né, a operação comercial, que era o back office, que eu subia a campanha, era terceirizada. Eu disse, não, aí eu puxei para mim. Eu disse, eu não posso vender uma coisa que eu não tenho garantia de entregar. Então, aí eu puxei para mim. Eu fui assumindo algumas responsabilidades, aí depois eu virei diretora comercial, né? Então, eu já estava gerindo já há 2 anos, já estava gerindo tudo né, que diz respeito à venda de publicidade, e já com um pezinho em parceria, já com, né? Eu acho que a minha chegada como CEO foi meio planejada pelo CEO anterior, que é o Luiz. Porque ele foi me treinando um pouco, eu sou muito grata. E aí surgiu a oportunidade agora, né? Meio do mês passado, e aí eu abracei e tô assim, super feliz, me sentindo hiper honrada, porque isso fala muito da cultura da empresa. Você promover uma mulher grávida, né? Pois é. Isso diz muito, né, da cultura. Sim, eu tenho meu mérito, claro, eu conheço a operação do IG muito, mas eu acho que é algo a ser pontuado, sabe? Não é uma promoção qualquer, né? Você foi promovida a CEO. Sim, exatamente. Então, tipo, promovida ao chefe da porra toda. Então, é história, né? É diferente. Mas isso tem muito... É legal pra caramba a sua jornada, porque a gente fala muito sobre isso aqui. Porque é uma jornada de empreendedorismo, mesmo não sendo um negócio próprio, né? Exatamente. E eu bato toda semana nessa tecla. Cara, você pode empreender, né, no negócio que você está hoje, mesmo ele não sendo seu, porque é assim que você vai escalar ali dentro. Na gestão da sua casa. Tudo, né? tudo. Na gestão da sua casa. As pessoas tem essa coisa que é cultural, de novo, cultural, né? Pô, eu chego, bato o cartão, tal, vou para casa, tal, aquela vida que é igual, não fazem diferente. E você não vai ser diferente fazendo igual. Né? Então, essa é a regra básica, meu. Se quer alguma coisa de diferente na vida, tem que fazer alguma coisa diferente na vida. Né? Então, como você começa, tinha um olhar tal no comercial, comecei a escalar, sou curiosa, procurei, me aperfeiçoei, coloquei em prática e continuei buscando. Essa busca constante, as pessoas estão vendo. Não falou, o meu CEO, ele estava... Óbvio que ele está vendo em você a verdade daquilo que ele precisava para o negócio dele. Então, a coisa vai escalando. Acho isso fantástico. Parabéns. Oh, obrigada. Assim, eu tô ainda tentando entender tudo o que tá acontecendo. A repercussão foi muito legal, muito legal. Mas eu tô muito segura, porque, como eu falei, o time, eu confio demais. Os parceiros que a gente tem hoje, eu confio demais, né? E, inclusive, agora chegaram, né, o grande reforço, que é o Paulo Leal e o Índio Brasileiro, que são pessoas, executivos que foram no mercado há muito tempo. Acho que vem muito nesse sentido também, porque eu vou ter que sair de licença maternidade, mas eles se relacionam, né? Porque se eu fui sempre muito operacional, pela minha história mesmo, eles vêm né, com um perfil complementar, né? E aí a gente tá agora gritando mesmo pro mercado, porque eu tenho muita segurança do que a gente entrega. A gente tem muita segurança do que a gente entrega e do que a gente pode entregar de diferente. Né? O que a gente pode fazer de diferente, já que a gente tem esse corpinho de startup, né? Então, é muito bacana, assim, eu me brilho o olho, e se tá brilhando o olho, enquanto eu estiver brilhando o olho, pra mim vai fazer sentido. Então, a gente já me pergunta, Júlia, mas e aí? O que é que tu queres pra tua carreira? O que é que você pensa no futuro? Eu tenho um grande amigo que ele falou, Júlia, se me perguntassem isso, eu ia dizer ser feliz. É um negócio meio, né? É um negócio meio poético, assim, mas... Se te faz acordar de manhã com garra, meu amigo, invista. Porque não é aquela coisa que vai deixar de ser trabalho, não. Vai ser trabalho, não existe céu de brigadeiro, vai ter que ralar, vai ter um monte de problema para administrar, né? Enfim, é trabalho. Trabalho não é... Pode ser o surfista, mas vai ter uma lesão, entendeu? Se é trabalho, não vai ter céu de brigadeiro. Mas se te faz... ter garra, brilhar o olho, seja no seu negócio, seja em um negócio, porque eu tenho que ser grata também.
o IG, ele me deu a possibilidade de ser ouvida, né? E minha opinião ser respeitada. E a gente ter margem para testar, né? Se também é um negócio muito engessado, talvez não faça tanto sentido para você se você tem o mesmo perfil que eu, né? É bem isso, das capacidades e desse seu entendimento próprio, né? Que acho que também tem que ser uma busca constante. Cara, o que te move? O que te faz feliz? O que te dá tesão? Como falou, cara, o não trabalhar, a subjetividade, cara... Não, deixa de ser trabalho quando você se diverte. Não, assim, eu me divirto, mas também tem um monte de abacaxi pra descascar. Tem dia que eu acordo aperreada, eu olho pro meu marido, ai, meu Deus, me ajude. Mas é isso mesmo. Diversão é quando eu vou no cinema e vejo um filme que eu gosto. Mas eu acho... Mas o trabalho, ele tem... Quando tem esse tesão, não é que não deixa de ser trabalho, né? Mas eu acho que ele tem essa característica de, cara... É um desafio que eu gosto de enfrentar. É um problema que eu gosto de resolver. É isso. Né? Então, eu acho... Mas aí fica mais fácil de lidar. Né? Como você falou no começo, quando eu vim para São Paulo, mas eu vim com uma garra, cara, é isso. Você tem na cabeça, você vai para vencer, né? É aquilo que você tem na cabeça. Então, se está dando errado, não, eu vim para vencer, não pode dar errado. Aí você vai procurar caminho para que aquilo dê certo. Exatamente. Até achar, né? O contrário também é verdadeiro. Eu vou, mas eu não sei, pode ser que não dê, e aí... a primeira coisa que dá errado, eu sabia que não ia dar certo. Exatamente. E aí o barco começa a afundar forte. E olha que eu sou bairrista, viu? Eu sou como todo pernambucano, né? Eu sou bairrista, mas Lenine falou uma coisa que é, né? O cantor, compositor da minha terra, que ele diz assim, ele mora no Rio, né? Mas aí parafraseando o que ele fala assim, São Paulo é meu marido, Pernambuco é meu pai. Eu não posso largar um casamento feliz para voltar a morar com meu pai. E aí eu vou além. Eu digo assim, mas se eu puder ir lá almoçar todo domingo, eu vou. Né? Comer comida da mamãe nunca fez mal para ninguém. Exatamente. Mas é isso, é fazer as pazes. Fazer as pazes com as suas escolhas, né? E ter garra. E ter brilho no olho. E também, se não tá legal, muda de rota. Não tava legal lá em Pernambuco do jeito que tava. E se permitir, né? Eu não sei agora, talvez pareça muito utópico, porque agora eu com o neném, né, na barriga, eu fico pensando, será que eu teria tido, né, com o neném? Já, as coisas mudam um pouco, são fases e fases, né? Também não posso chegar a dizer pra todo mundo, vai, faz. Não, se você tiver planejamento, e eu me planejei muito, vale a pena, seja aqui, seja fora do país, seja uma mudança de carreira, seja, né, empreender, né, ter a coragem, faça com planejamento, né? Faça com planejamento. Isso é legal. Vamos mais a fundo. Ai, meu Deus. Isso é bacana, porque é bem isso. As pessoas às vezes têm medo e acho que da mudança. A gente falou um pouquinho atrás. Toda mudança gera transtorno. Né? E a gente não quer transtorno na vida. A gente quer que a vida seja fácil. A gente quer que a vida seja legal. Né? A gente quer navegar no mar de brigadeiro. No céu de brigadeiro. Navegar no mar é fato. De brigadeiro. No céu de brigadeiro, que é voar por ali. Mas como é que a gente faz a transição? O que é um bom planejamento? Um bom planejamento é muito difícil dizer, porque depende do planejamento, né? Tipo, depende do objetivo final. Eu quero ser... Tipo, tinha um colega, nunca mais esqueço, primeiro dia de aula da faculdade. Ele chegou e fez assim, eu quero ser apresentador do Jornal Nacional. Eu tô fazendo jornalismo para ser apresentador do Jornal Nacional. E aí o professor fez assim, e se não der certo? Eu quero ser piloto de avião. Ele é piloto de avião. Então, assim, o planejamento... Exatamente. Hoje em dia ele não é apresentador do Jornal Nacional e ele é piloto de avião, né? Então, assim, você tem que... Um bom planejamento, primeiro você tem que saber onde é que está a linha de chegada, né? Sim. Mas saiba que essa linha vai se distanciar cada vez mais, tá? Mas é importante você conseguir visualizar essa linha de chegada, né? São as suas pequenas metas. A partir daí, você vai ver... você vai buscar a régua e o compasso. Porque o caminho você só vai trilhar aos poucos, né? Você não... Poxa, ninguém ia contar que tinha uma pandemia no meio do caminho, né? Ninguém vai contar que chegou uma ferramenta nova que tá aí, ó, o Threads do Facebook concorrendo com o Twitter. Ninguém contava nem que o Elon Musk, falando assim, 5 anos atrás, que o Elon Musk ia comprar o Twitter. Eu tô trazendo pra, né, a realidade da minha área. Então, assim, busca a régua e o compasso, né? Tenha a sua régua e o seu compasso junto com você. É uma analogia que a gente faz, mas assim, que seja o seu propósito e uma graninha, que seja seu propósito e uma rede de apoio, sabe? E vá traçando objetivos aos poucos, olhando para a linha de chegada. Ela vai se afastar. Ela vai sempre se afastar.
mas a mágica tá aí, né? Tá nesse caminho. Uma hora ela pode chegar, né? Ficou um negócio meio amplo demais, mas é porque são objetivos e objetivos, né? Eu não tenho muito talento para ser coaching, não, porque se eu olho para trás, é como eu falei lá no começo, se eu olho para trás, eu disse, caramba, eu fui... Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu acho isso muito legal, porque não é nem o... É porque o planejamento, ele vem disso que você falou, do foco, né? Querendo, no final de tudo é foco. Putz, como tu falou, cara, eu quero ser apresentador do Jornal Nacional. Mas, cara, só vou ser quando o William Bonner foi embora. E quando é que ele vai embora? Às vezes ele não vai nunca. Então eu vou passar minha vida esperando, né? Tipo, é igual eu sou São Paulino, né? Não sei do parceiro aí qualquer, mas o cara que era reserva do Rogério Ceni no São Paulo, quando ele jogava, eu falei, cara, passou uns 4 ali no banco e ninguém saiu, foi embora, porque ninguém entrava, era só maluco que jogava. Né? Então, tipo, a régua ali é diferente. Né? Então, tem que ver se o sonho é viável. Eu acho que esse em quanto tempo, e se aquele tempo você está disposto a desprender para conseguir chegar naquilo, né? Então, tem outras habilidades. Ser piloto de avião também não é fácil. Não é fácil, gente. O cara realmente era um cara acima da média. Tardelli, eu lembro desse dia. O nome dele é Tardelli. E conseguiu ser piloto de avião, ok? Tem seus méritos grandes. Não, e tem mesmo, mesmo. Legal pra caramba. Também tem o plano B, né? Quando eu cheguei aqui, assim, eu dizia, poxa, se não der certo, eu volto pra... Mas eu sabia, alguma coisa eu dizia que confia na intuição também, sabe? Sei lá. Quando eu vim pra São Paulo, eu já faz mais tempo, assim, eu acho que quase 17 anos, 2007. Se eu tô ruim de conta, não sei, mas é por aí. Como eu falei, não sei se falei, não, acho que a gente falei antes, né? Quando a gente tava batendo papo antes. Eu descobri que queria trabalhar com filme e tal, e que era audiovisual, e o meu negócio, então, era Rio de Janeiro ou São Paulo, quando eu vim do Sul. Né? E aí, quando eu cheguei... então, tipo, era aqui ou lá, porque era onde realmente a coisa acontecia. E acontece até hoje. E aí, escolhi São Paulo, porque tem mais a ver com o meu perfil e tal, e acabei vindo pra cá. E, cara, mas o meu plano era, tipo, novo, jovem, romântico, cara, vou viver, quero fazer cinema, quero fazer isso aqui e tal, né? Vou viver da minha arte, né? E aí vou ficar 5 anos em São Paulo, depois de 5 anos, boto minhas coisas, vou fazer cinema fora do país, eu adoro cinema francês, vou pra França fazer cinema lá e tal. E isso era meu plano, né? O meu plano, meu objetivo era esse. Não nada a ver com o que aconteceu, né? Mas você é feliz? Sou, assim, não, a vida então me levou para um outro caminho. Hoje, na verdade, que eu digo assim, tipo, eu tinha uma grande dificuldade com vendas, com relacionamento, né? Eu sempre me relacionei muito bem, mas eu tinha dificuldade em transformar isso em negócio. Esse era a minha pessoa. Esse era eu, né? Hoje, o que eu faço mais na vida é o relacionamento. Né? Então, tipo, eu peguei aquele meu ponto fraco e hoje só o que eu faço em relação... Hoje, a parte de pegar na câmera e tal, e fazer... Né? Depois eu abri a agência, tanto que me fez abrir uma agência de publicidade, e hoje eu nem faço mais tanto produção de filme, mas vou mais para agência, mais para coisa de criar as experiências, tal, criar as campanhas. Mas eu também não fico na operação, eu fico mais na parte do relacionamento. Mas você entende que o seu conhecimento de operação é o que te alavanca no relacionamento? Total. Isso faz muito sentido. Porque tu entende o processo. Exatamente. Né? Então você consegue explicar, consegue gerar valor para aquilo ali através do processo, e sabendo que é um processo custoso, tal, né? As dificuldades que tem pelo meio do caminho, entender o cliente tem uma dor, né? Como é que eu faço para conseguir sanar aquela dor? Tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? E a gente consegue visualizar o melhor, e ali na conversa, como diz um amigo nosso, o Adri, que estamos na cadeira outro dia aqui, o especialista no comercial, ele falou, cara, o cliente sabe o que ele precisa, né? Então, basta você saber ouvir. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente começa a ouvir, começa a entender, começa a fazer as perguntas certas. E aí, aquele relacionamento, que é parte do network, de conhecer as pessoas, de estar próximo, né? E aí, se ajudar nesse sentido. Cara, não, eu tenho um produto. Que essa era a minha dificuldade. Eu conhecia as pessoas, tinha um relacionamento, mas eu disse, cara... Faz um trabalhinho comigo aqui, não, tipo, mas não precisa pedir favor para ninguém, né? Gente. Cara, eu tenho um negócio bacana que eu posso ajudar o seu negócio. Eu tenho segurança no que eu vou te entregar. Exato. Né? Então, e aí isso transformou para mim também. Então, hoje eu faço mais a parte de relacionamento, mais a parte de venda do que o outro. E aí,
o cinema ficou longe, hoje eu só vou pra assistir. Aí virou hobby. E tá bom pra caramba, né? E tá legal. Mas aí, falou das nuances, porra, aí vem família, as pessoas vão aparecendo ao seu redor, você vai constituindo outras coisas, o mundo vai se apresentando, as suas escolhas vão mudando, né? E isso é normal. É a vida. Ser humano, é a vida. É a vida. É verdade. E que sem graça seria se a gente tivesse, né, é clichê, mas pelo menos eu sou muito inquieta nesse aspecto. Faça Muito. um plano, mas tenha sempre uma borrachinha ao lado e uma caneta posto para poder refazê-lo. E outra. Tenha a capacidade de dar risada. Não leve tudo tão a sério, não, entendeu? Tenha a capacidade de dizer, puta que pariu, e dar uma risada, sabe? Porque é isso, né? Se você tiver a capacidade de tornar as coisas mais leves, né? Inclusive, porque eu digo assim... Hoje, o que é que muda? O pessoal diz, o que é que envolve o mundo? É a paz? Eu disse, não, meu filho. O que envolve é o medo e a culpa. O que envolve o mundo é o medo e a culpa. Se você conseguir ressignificar seus medos, você vai ter coragem de vencer, né? E se você conseguir não errar de novo, né? Você tomar uma lição com aquela culpa, ou você, pelo menos, começar a rir dos seus erros, tudo vai ficar mais leve. Isso é filosofia de vida também. Eu já tô a filósofa, Júlia. A grávida, ela tá fazendo yoga já? Não tô fazendo yoga, mas é o que a gente bate tanto, né? Eu sempre me cobrei muito. Sim. Né? Eu sempre tive essa fama de workaholic, não sei o quê. E chega uma hora que é a maturidade mesmo, né? Eu já levei as coisas muito a sério. Então, assim, agora... eu levo a sério o que eu sei que precisa ser levado a sério, né? Então, se diz respeito à vida das pessoas, né? O tratamento que eu tenho com o time, né? A forma... eu até estava... quando a gente estava preenchendo a ficha, um livro de cabeceira. Eu estou super imersa nesse negócio de ser mãe, né? Então, o último livro que eu li até agora já é meu de cabeceira. Mas tem um que é best-seller, né? Acho que chama Conversas Corajosas, que é sobre comunicação não violenta. Eu acho que esse é o de cabeceira. Legal. Porque faz você não se... Conversas Corajosas. De quem, sabe? Da Elisama Santos. Eu posso checar, meu celular nem tá aqui perto. Mas é sobre comunicação não violenta e te faz refletir, e isso muda a forma como você reage a determinadas coisas, né? Te faz lidar diferente com uma culpa, né? Isso para gestão é importantíssimo, gente. Todo mundo tem suas dores e delícias, né? Verdade. Semana passada a gente falou com o Vini aqui. O Vini, ele é conselheiro lá na Fiesp, né? Uhum. E ele fala assim, cara, eu já transito e converso com vários empreendedores, dos jovens aos os casca-grossa das antigas que estão lá, né? E, a única coisa em comum em qualquer negócio são as pessoas. Exatamente. Né? Então, todo negócio é feito por pessoas. Então, as pessoas estão ali. Então, a primeira coisa que você tem que saber lidar é com as pessoas. Né? E isso já ficou gravado, já anotei. Mas é. Porque, queira ou não queira, assim, como eu falo, o Mentoráveis é isso, é gerar essas pílulas de conhecimento, mas quem ganha sou eu, principalmente. Em primeira mão. Né? E depois a gente transfere para os outros. Isso é muito bacana. Então, a gente vai agregando conhecimento, agregando valor. E levando para as pessoas, que eu acho que isso é muito legal. O livro, né? Inclusive aí, galera, vamos deixar já a dica dela, isso é muito bacana. A gente sempre pede o livro de cabeceira. Vou colocar o link da Amazon do IG. Tá? Já deixei, não, certeza, já deixamos aqui. Já converte por aqui. Não, eu tô brincando. Não, mas porque as pessoas querem se sentirem curiosidade, já sabem onde comprar, velho. Não, mas assim, eu vou deixar aqui o nome, aí pode ser que eu tenha errado, mas é isso, acho que é Conversas Corajosas. É isso. Acertei? É isso mesmo? É isso mesmo, Conversas Corajosas. É fantástico, assim, é leve, mas assim, te traz uma perspectiva diferente. Muito bacana. Isso é uma coisa que a gente coloca no nosso board justamente para a gente ter essa noção, tipo, até para as pessoas mesmo, os nossos convidados que também estão aqui, cara, o que que eu realmente... Porque às vezes a gente não tem isso na cabeça e a gente acaba buscando, qual é o tema que eu...
putz, aquele lá realmente, se ficou marcado, é pra frente. E o outro que eu tenho que colocar pra frente aí, o Jota, até me faz lembrar um tema, é sobre cinema, né, meu? A gente não fala de cinema, a gente trabalha com filme, temos que botar aí sobre o filme favorito e porquê e da onde, né? Inclusive, a gente podia fazer algum episódio pra falar sobre filme. Discutir algum filme. Porque o último que eu vi aí, um dos últimos, né, foi aquele do Jordan, Air Jordan. Putz, cara, tem muita coisa de empreendedorismo ali que a gente podia estar discutindo aqui. Meu marido tá assistindo ali de longe. E assim, eu já trabalhei com cinema também, né? Nessa trajetória de jornalismo, eu trabalhei com cinema. E também foi aquela coisa, o cinema começou a virar meio que obrigação. E hoje em dia, eu olho para ele e falo assim, qual é teu filme preferido? Poxa, qualquer um que não tenha tiro, porque eu já vi muito tiro. Violência, porque eu já vi muita violência. Então, assim, qualquer filme que seja leve, né? Que não tenha muito chororô, tá valendo. Não vou ser a pseudo-intelectual que vai te indicar um filme aqui, não, porque realmente eu quero aquele negócio que só deixa a cabeça leve, sabe? Sim, é isso aí. Mas é isso, às vezes é bem... E ao contrário é verdadeiro também. Às vezes a gente chega em casa, minha mãe gosta de terror e eu não gosto de filme de terror. Não eu já vi muito filme de terror ao vivo, gente, de verdade. Tenho pavor de sangue, mas eu não consigo ver nem é sangue e cobra. Duas coisas que eu não consigo ver nem na TV. Me incomoda. Mas é coisa. Não consigo ver os filmes do Tarantino porque eu acho que tem muito sangue. Mas tem, nesse nível, né? Mas cinema é uma coisa que eu gosto. Tenho os meus top 5 ali. Tipo, eu tenho tatuado no meu braço aqui uma frase do Forrest Gump. Não sei se tu gosta de filme, pra mim, tá no meu top 5, né? Que aí tem tudo a ver também com o meu jeito de ver a vida, tal, pensar que minha mãe sempre dizia que a vida é como uma caixinha de chocolate. Achei que você ia dizer Run Forest. Também. A gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Mas vem também pro pra mim é bem isso, né? Então o filme é incrível, assistam, tá? Agora fica a minha dica aí, de 94, vencedor do Oscar. Mas é uma coisa que a gente tem que colocar na pauta aqui. Pro Ig, voltando, vamos falar de coisa séria. Já estamos 1h36 nessa mulher tá grávida, a mulher tem quem comer, sai do banheiro, alguma coisa, pelo amor de Deus, eu tô avisando. Não, né? Tranquilo. Tá tudo sob controle, também 3 copos d'água aqui, mas é muito mais pelo medo da tosse. Cara, como é que o Ig, você falou pra gente que o Ig tá posicionado muito mais fortemente no Nordeste, o público foi muito, mas está fazendo essa outra caminhada, buscando aí um outro momento. Como é que tá isso? Não, nem vou te dizer que é Nordeste, tá? Assim, a gente fala em alcance incremental. Sim. Alcance incremental do IG é realmente Nordeste. A gente briga de pau a pau com outros concorrentes e lá a gente vê uma fidelização e um engajamento muito grande, tá? Né, do ponto de vista dessa métrica. São Paulo, estado de São Paulo, hoje é quase 40% da audiência do IG, tá? 37% da audiência do IG. Depois vem Rio de Janeiro, depois briga Salvador e Minas, tá? E aí a gente tem esse recorte demográfico já há bastante tempo, tá? Mas se você para ver, 22% da audiência do IG é Norte e Nordeste, tá? Que é esse alcance incremental. Não adianta eu querer falar com as mesmas pessoas que os nossos concorrentes falam, tá? Até porque, principalmente os 2 primeiros, tem um overlapping, né? Uma sobreposição de audiência muito grande. Inclusive, para o anunciante, lógico que a gente quer crescer e né, quer falar com todo mundo, mas a gente entende que isso precisa ser aos poucos. É um trabalho, como eu falei para você. A reconstrução da marca, ela é muito difícil, ela é muito custosa, né? Então, a gente se apegou aos nossos pontos fortes, tá? Então, assim, o IG, ele tem um plano de crescimento bem robusto, tá? Com conteúdo e publicidade, mas a gente tem outras linhas de receita, né? Então, a gente tem produtos envolvidos, né, no IG, que foi um dos cores, né? Foi o core do IG muito tempo, porque era o discador, depois foi, né, todo o trabalho o e-mail, né? De que o IG, ele era disruptivo antes dessa palavra entrar na moda, porque teve até o primeiro pet influencer, né? Que era o cachorrinho lá, né? Mas sempre teve muito essa correlação com o serviço. E faz todo sentido para a gente também retomar, né? Com parceiros, a gente criou um e-sourcing, enfim, para e-commerce, que é uma das nossas principais linhas de receita e que que vai crescer, né? Assim, que a gente já está prospectando, eu não posso entrar muito nesses detalhes, mas... E tem também a regionalização, porque também diz respeito a propósito, né? Aquela coisa da gente combater os desertos de notícia, né? Da gente dar voz a regiões, se a gente é tão forte no Nordeste, né? Por que também não capilarizar
a nossa entrega e fortalecer, porque muitas vezes o pequeno veículo ali do interior, ele, por exemplo, para rodar uma campanha de governo, você tem que ter garantia de viewability, você tem que ter um ad server ligado para auditar aquilo que está acontecendo, o cara não tem condições, né? Então, a gente oferece um pouco dessa tecnologia que a gente já tem com a gente, né? E, em troca disso, a gente dá a visibilidade. E aí, claro, tem toda uma questão de publicidade, porque a gente precisa pagar, né, os salários. Tem que pagar a conta, né? Exatamente. Mas a gente vem trabalhando a gente tem a parte de produtos, né? Entre os produtos, essa linha de receita que vem muito forte, que está relacionada, sim, a e-commerce, né? A nossa expertise, por tudo que o IG já teve, pelo histórico que a gente conseguiu levantar e pela reputação que o IG tem, principalmente em search, né? E aí vem também a regionalização e, claro, crescer a redação, né? Cada vez mais desse jeito, né? A ideia é essa. A ideia é essa. A gente tem um plano bem ousado. Assim, a gente tem um plano bem ousado a curto, médio prazo. A gente tem metas. A gente tá captando investimento. Então tem... Eu não posso dar muito spoiler. Mas tem... Não pode não? Não, tem certeza? posso. Nem um pouquinho. Eu já tô dando bastante, né? A gente tem um plano bem... Nosso trabalho bem é ficar ousado. puxando, né? Não, mas assim... se você para ver que um portal de notícias, né? Você pode transitar por N territórios. Sim. Notícias. Eu estou falando de hard news, né? De factual e soft news. Eu posso transitar por todos os territórios, de esportes, passando por economia, por entretenimento, pets, né? E para cada uma dessas verticais que a gente pode ir trabalhando e as novas que a gente ainda pode criar, né? Se novos debates vierem, né, à tona, e forem do perfil da nossa audiência, se a gente perceber que existe interesse, né, que o IG medir, né, para as pessoas, né, e faça essa curadoria para as pessoas, existem produtos que a gente pode trazer agregados. Isso é legal, porque você falou que tem, claro, a redação, que é o foco, claro, que as pessoas vão, a princípio, para consumir esse tipo de informação. Exatamente. Né? Mas, em contrapartida, tem já esse viés de produto, de pensar outros produtos. Tem um setor específico para produto, desenvolvimento e ficar atento ao mercado. Tem isso lá dentro. Exatamente, tem sim. Tem sim, porque o dia tem 24 horas, a internet tem a quantidade X de usuários únicos. Eu não posso saturar e estressar, como, né, já foi um erro lá atrás de vários portais, inclusive a gente pecou nisso. Não posso estressar o nosso usuário só com anúncio, né? Então, para que a gente crie novas linhas de receita, a gente bate na tecla do quão educacional pode ser o conteúdo. E como essa questão educacional pode ser conveniente se a gente se mantém, né, se a gente mantém no DNA a democratização de serviços no Brasil. Né? Então, enfim, hoje, por exemplo, o e-mail do IG, quem tem ainda é pago, mas é porque a gente precisa manter uma estrutura, né? Mas tem bastante coisa envolvida e tem, enfim, N possibilidades, porque a gente está falando de todos os territórios possíveis e imagináveis, né? Então, hoje nós temos aí uns 70 milhões de... Aumentou esse número? Não, aí a gente chegou a bater, hoje em dia a gente bateu 70. Bateu 70, hoje a gente tá ali com 51 milhões de usuários únicos, tá meio flat isso. Tem mês que cai um pouquinho, tem mês que sobe um pouquinho, mas o número que a gente fala no mercado é Google Analytics, universal não é o GA4, os especialistas, né, aqui, né? Mas esse é o número de GA4, que é, né, o novo... Não, esse é o número do Google do Analytics universal ainda. 51 milhões de usuários. E o que é bastante, passando no Brasil aí, é quase... Qual é a quantidade de usuários? Tem esse número de cabeça? Tenho, 125 por aí. Tá quase... mas assim, isso é um número de Comscore, né? Sim. Que é uma outra auditoria. Mas assim, o Google, por exemplo, ele não diz um número de usuários totais no Brasil, não. Tá? O censo tá falando muito mais, assim, mas... Pela Comscore é isso. Bem expressivo. Você para ver, né? Quase metade. Se a gente junta ainda o dia e o meia hora que a gente está começando a desenhar algumas estratégias comerciais em comum, né? Não estou considerando sobreposição, tá? Aí a gente já bate 60 e poucos milhões. 60, quase 70, de novo. Bem expressivo. Parabéns. Responsa, hein? Falar com tanta gente. Entregar conteúdo de qualidade para tanta gente, assim... e conseguir lidar com o saque dele. Esse tamanho. Não é para qualquer um. Cara, sucesso sempre, continue. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o meu convite, nosso convite aqui. Pra gente é uma honra poder receber
Você, ainda mais, né? Nova CEO e nova mamãe, né? É difícil a gente poder conciliar a agenda, conciliar oportunidade ali da gente conseguir ter esse tempo, que não é só essa 1 hora e meia, 2 que a gente bate papo aqui, a gente fica um pouco mais. Mas foi legal, foi um prazer te conhecer. Espero ter contribuído de alguma forma. Né? Se o pessoal quiser falar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a Ju, como é que faz? Eu acho que o LinkedIn é um bom caminho. Certo. O meu LinkedIn tá ali aberto. Vira e mexe, os dedos ficam nervosos. A jornalista, né? Ela baixa, escreve um negocinho, né? Mas eu acho que é um bom canal de comunicação, o LinkedIn hoje. Tá bom. Deixa o endereço. A gente vai deixar o endereço depois ali também na descrição A confirmação do livro, meu marido já disse que tá tudo certo, mas a gente coloca lá o linkzinho. Bota o link do IG e da Amazon junto para fazer um cross bem legal. E depois a gente cobra a nossa comissão. Tem cupom aí? Tem cupom? O benchmark. A gente vai ter um benchmark aqui para gritar para o mercado. Exatamente, vai ser tudo certo. O meu é Rob_Thomas, que lá no Instagram, aqui é o Mentoráveis, né? No YouTube e todos os portais. Acho que o Instagram é Mentoráveis Podcast, né, João? Mais uma vez, vai lá, segue, compartilha, deixa o seu joinha, manda para todo mundo que acha legal esse conteúdo também. A intenção é que ele seja um conteúdo educacional, ajude as pessoas a se inspirarem, tirarem os seus insights, discutirem um pouco mais as suas relações pessoais e interpessoais, tirar essa inquietação da sua vida. Né? Pô, tá legal? Mas pode ficar mais, né? Não tá legal? Mas vai ficar, né? Só basta você fazer as escolhas certas, tentar buscar ver se é isso mesmo. Continua se inspirando, continua crescendo. E não desanima com os nãos. Porque vai ter bastante. Sempre tem. Né? E a gente vai tentar estar por aqui toda semana, trazendo gente especial, assim, interessada e interessante. Então segue, compartilha, não deixa de compartilhar o nosso material, não deixa de seguir, apertar o sininho ali, vai lá. Tô falando bastante para não perder esse tempo, vai lá agora, não esquece, vai mais uma vez. E até a próxima. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.